Bora para mais um Professor Mala Responde. Assunto de hoje, eletrolipólise. Vamos às perguntas de hoje. A cor dos cabos interfere no posicionamento dos eletrodos na eletrolipólise? Boa pergunta. Como ocorre o efeito do equipamento para reduzir gordura? Como utilizar a eletrolipólise para metabolização? Perguntinha polêmica aí. Galera, antes de responder as perguntas aqui, malinhas, vamos lá. Para a gente fortalecer a nossa parceria, a nossa amizade, deixa aí o joinha, né, nesse vídeo. Muito importante que você já aproveite e já comece a compartilhar esse conteúdo com as amigas que trabalham com eletrolipólise e faça inscrição aí no nosso canal. Vamos juntos, rumo aos 20 mil inscritos no canal. Bora lá, vamos responder as perguntas. Pergunta do Alex: a cor dos cabos? Normalmente, né, vem cores diferentes, ou vem vermelho e preto, ou algumas vezes vem até várias cores, mas os plugzinhos vermelho e preto. Isso interfere no posicionamento da eletrolipólise? E a resposta é não, pessoal. Por que não interfere? Porque estamos trabalhando com equipamento de corrente despolarizada, ou seja, não tem polo positivo e negativo. Aquele vermelho e preto que normalmente está no plug ou no fio é uma norma técnica, né, que os equipamentos precisam ter, porque é da onde a corrente sai, da onde a corrente vai, tá? Quando que é importante você saber vermelho e preto? Quando o equipamento de vocês for um equipamento de corrente polarizada. Por exemplo, microcorrente, algumas microcorrentes são polarizadas. As antigas correntes galvânicas, tá? Farádicas, eram equipamentos que tinham polos, né, ou que têm polos positivos e negativos, e daí a gente tem que respeitar um sentido de colocação desse positivo e negativo na eletrolipólise. Nosso equipamento é equipamento despolarizado de baixa frequência, ou seja, não nos importa, né, sentido, né, desse positivo e negativo aí na história, tá? E lembrando que o nosso efeito é sistêmico, então também não precisamos ficar se estressando, né, com, por exemplo, com ponto motor, né, se eu vou colocar o eletrodo assim, se eu vou colocar o eletrodo assado, né, isso não vai interferir, né? Por quê? Porque o nosso efeito é sistêmico, não é um efeito local, tá? Segunda pergunta interessante, pergunta da Sara. Como ocorre o efeito do equipamento? Lembrando, a eletrolipólise, o efeito é lipólise, tá? E ele vai ocorrer através da ativação do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso simpático. Como é que isso vai acontecer? Vocês vão colocar um eletrodinho ou uma agulha sobre a pele, ou na pele, né? E um receptor, né? Um receptor nervoso vai captar esse estímulo e vai mandar até o sistema nervoso central. Lá vai acontecer a liberação, tá, de neurotransmissores, por exemplo, catecolaminas. Essas catecolaminas vão acabar sendo distribuídas, né, neurotransmissores sendo distribuídos no nosso organismo de maneira sistêmica, e ela tem uma ação de ativar enzimas lipolíticas, como a lipase hormônio sensível, tá? Então aqui acaba sendo, né, um circuito, né? Coloquei o eletrodo na pele, essa informação chega no sistema nervoso, lá é identificado com frequências específicas, é identificado aquela informação, libera a catecolamina, que são tipos específicos de neurotransmissores. Essas catecolaminas ativam enzimas lipolíticas, por exemplo, a lipase hormônio sensível. Elas vão agir, né, separando o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Parte disso tem que ser metabolizado, parte disso pode ser drenado, né, para a gente ter o efeito de lipólise aí do equipamento. Bem interessante a pergunta, que muitas vezes a gente não sabe de todo esse circuito de efeito terapêutico, tá? Terceira, como utilizar a eletrolipólise para metabolização? Bom, infelizmente, Rose, não acontece processo de metabolização com a eletrolipólise, tá? Eu sei que anda alguns professores, eu acho que confundindo a eletrolipólise, por exemplo, com corrente russa. Corrente Alce, são tipos de corrente que estimulam contração muscular. A eletrolipólise não estimula a contração muscular. A eletrolipólise estimula uma informação para o sistema nervoso fazer todo aquele circuito que eu falei anteriormente, né? Para acontecer metabolização tem que ter contração, e não existe contração muscular na eletrolipólise, ou seja, ela não tem a capacidade de fazer metabolização, tá? Excelente pergunta, uma dúvida que infelizmente, né, alguns professores e professoras estão sustentando essa barca aí no mercado sem nenhuma base de literatura, tá? Muito legal as perguntas, esse foi mais um episódio do Professor Mala. Antes da gente encerrar, joinha, né? Deixa aí o joinha, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal. E se vocês quiserem estudar mais sobre a eletrolipólise, corre lá na nossa bio do Instagram, que tem um curso de eletrolipólise para vocês bombarem aí nos tratamentos.
Beijo e até o próximo Professor Mala Responde.